Chocolate com pimenta. Ana Francisca diz que não sabe o que irá fazer, pois Danilo a magoou demais. Timóteo diz que ele merece outra oportunidade e que o rapaz o mandou falar para a prima e ir encontrá-lo na cachoeira. Ana Francisca pergunta ao primo se ele acha que ela deve ir. Timóteo diz que sim, pois ela ainda gosta dele. Marieta vai até a casa de Bárbara conversar com a amiga. Bárbara mostra os brincos de rubi que Vivaldo a deu de presente. Marieta se lamenta por Terêncio nunca dar nada. Marieta pergunta se Bárbara já soube que Danilo rompeu com Olga. Bárbara fica surpresa. Vivaldo vai até a delegacia falar com Terêncio sobre algo pessoal. Ele diz que está indo à falência e que por causa de uma confusão se viu obrigado a dar brincos caros para sua mulher. Terêncio diz que teve uma ideia para afastar a contorcionista do prefeito e recomenda que eles vão falar com o conde Klaus. Bárbara se lamenta pelo término do sobrinho com Olga e diz que fazia gosto do namoro dos dois. Bárbara diz que vai conversar com o sobrinho. Graça conversa com Olga e fica chocada ao descobrir que Danilo a largou. Olga pergunta a Graça se ela acha que Danilo está gostando de outra. Na fábrica, Ludovico já está disfarçado de operário. Ana Francisca conversa com seu tio Margarido e Dália. Ele diz que a sobrinha está muito contente. E Ana Francisca pergunta se pode pegar um bombom para ela dar de presente a um amigo. Margarido diz que sim e pergunta qual é o amigo, mas ela sai correndo sem falar. Margarido fica pensativo. Ana Francisca chega ao refeitório e presenteia Ludovico com um bombom. Ludovico fica grato e espirra. Ana Francisca pergunta se o homem está resfriado e ele diz que levou muita água na cabeça. Ana Francisca diz que tem uma boa notícia e conta sobre a conversa que Danilo teve com seu primo Timóteo. Ludovico pergunta o que a moça vai fazer e ela diz que não sabe, pois o rapaz já mentiu uma vez para ela, que diz detestar mentiras. Ludovico fica desconfiado, pois Ana Francisca não sabe quem ele realmente é. Ludovico diz que existem pessoas que às vezes mentem por um motivo. Ana Francisca diz que nenhuma mentira tem motivo. Ludovico pergunta a Ana o que ela faria se ele estivesse mentindo para ela. Ana Francisca estranha e diz que ele falou de uma forma esquisita, mas que ficaria de coração partido se ele mentisse para a amiga. Aninha pergunta quem ele poderia ser se estivesse mentindo, e Ludovico sugere que talvez fosse o dono da fábrica. Ana Francisca ri, pois acha que seria impossível, já que escutou falar em coisas terríveis do dono do local. Ludovico pergunta quais coisas são essas. Aninha diz que falam que Ludovico é um pão duro e que nenhum trabalhador ganha bem. Ludovico quase escapole que é o dono, mas se contém. Aninha conta vários podres feitos por Jezebel, que dizia ser ordens de Ludovico aos funcionários. Bárbara e Márcia conversam, e a manicure pergunta se a cliente pegou o esposo no flagra. Bárbara diz que a moça ficou trazendo os mexericos de lá pra cá, e encheu sua cabeça de linguiça, pois o seu marido estava apenas buscando lhe presentear. Danilo chega na casa dos tios e sobe. Bárbara diz que vai conversar com o sobrinho e deixa Márcia sozinha. Márcia diz que o prefeito é um homem muito generoso por dar brincos de rubi para a esposa, e ela diz que é um homem assim que quer. Klaus diz a Vivaldo e Terêncio que não pode fornecer muito dinheiro ao político, pois está cada vez mais pobre. Terêncio diz que não se trata de dinheiro, e o homem fica aliviado. Vivaldo diz que precisa de uma boa ideia para se livrar de Nádia. Klaus fica interessado no assunto e pede para o homem lhe contar tudinho. Bárbara entra no quarto do sobrinho e diz que está desolada pelo término do rapaz com Olga. Ela diz que a moça seria a esposa ideal para Danilo, e ele diz para a tia se poupar, pois ele não vai voltar com Olga, já que não a ama. Bárbara pergunta se Danilo está apaixonado, mas ele se cala. Ana Francisca corre alegre pela praça da cidade. Aninha vai até a casa de Celina conversar com a amiga e diz que está explodindo de alegria por Danilo tê-la convidado para um encontro. Ana Francisca pede ajuda a Celina para se arrumar e a amiga diz a Aninha que ela vá do jeito que é. Ana Francisca fica com medo do encontro ser uma armadilha, mas Celina a convence de ir, pois as pessoas mudam. Danilo diz a Bárbara que tem se sentido de um jeito diferente, mas não sabe se é paixão. Bárbara pergunta quem é a moça e diz que se for de boa família não tem nada contra. Danilo diz que não vai contar à tia quem é ela, e ela diz que não está gostando nada dessa história. Danilo diz que vai sair, pois tem um encontro. Timóteo corta lenha e Márcia chega até o primo. Márcia diz que trabalhou o dia todo e veio com o tornozelo ardendo em fogo por causa do salto alto que usou. Timóteo diz que não precisa a prima andar de salto para parecer mais alta.
Márcia diz que usa sapato de salto pois é chique e que um dia vai sair do sítio e ser uma dama da sociedade. Timóteo pergunta se a prima tem vergonha da família. Ela diz que não, mas que um dia vai para bem longe de tudo aquilo. No seu quarto, Márcia se questiona o que Bárbara tem que a moça não tem e diz que um dia vai ter brincos de rubi que nem ela. Klaus diz que o prefeito se meteu em uma bela encrenca, mas que teve uma boa ideia. Bárbara vai até a casa de Olga e lhe diz que Danilo está gostando de outra. Marieta e Olga ficam preocupadas e dizem que isso é impossível. Olga sugere que o rapaz esteja de rolo com uma mulher da vida. Bárbara diz que o sobrinho não se interessaria por esse tipo de moça. Olga diz que vai descobrir quem é. Bárbara pergunta se ela pensou em alguém, e a moça diz que sim, mas que seria impossível Danilo se interessar por uma pata-choca com uma pessoa que tem em mente. Ana Francisca chega ao mirante e vê Danilo a esperando. Ela fica nervosa. Danilo diz para ela não ter medo, pois ninguém mais vai rir dela. Danilo elogia Ana Francisca, que fica envergonhada. Ele diz que sonhou com ela, e ela diz que sonhou com ele. Danilo vai aproximando seu rosto de Aninha, e por fim os dois se beijam apaixonadamente. Celina e Graça conversam, e Celina diz que Ana Francisca acabou de sair de lá. Graça pergunta por que tanta animação com a visita da amiga, e Celina diz que Ana Francisca foi se encontrar com Danilo. Aninha e Danilo se olham com muita ternura, mas a moça diz que precisa voltar para casa. Danilo insiste para eles ficarem. De longe, Timóteo chega para observar os dois, e sorri ao ver a felicidade da prima em estar com o rapaz. Danilo diz para eles ficarem e verem a noite cair. Eles se sentam e Ana Francisca deita no colo do amado. Eles se beijam mais uma vez. Timóteo diz que vai ficar lá zelando pela prima, feliz com o casal. Anoitece em Ventura. Todos jantam no sítio e Carmen diz que está preocupada com a demora da neta. Márcia diz que ela só pode estar com Danilo. Margarido diz que está preocupado demais com a sobrinha. Reginaldo diz a Ludovico que por hoje acabou com a revisão dos papéis, e ele pergunta se o amigo chegou a algum resultado. Ele diz que quase, mas que vão conferir os números amanhã. Jezebel fica nervosa e Ludovico questiona a irmã que história é essa de demitir funcionários só por eles estarem doentes, lembrando-se das fofocas que Ana Francisca lhe contou. Eles chegam em casa e Ludovico exige uma explicação da irmã, que diz que a moça que demitiu por estar doente dava muito prejuízo pois só vivia acamada. Ludovico fica indignado com a atitude de Jezebel e lhe conta que injustiças como essa nunca foram o objetivo da fábrica de chocolates. Ludovico manda Jezebel ir procurar a funcionária que demitiu por injusta causa e manda colocá-la de volta na fábrica. Jezebel fica ardendo em chamas. Vivaldo chega no hotel e mais uma vez é recebido com contas feitas por Nádia em seu nome. Guilherme também chega ao local e diz que quer conversar com Margot. A dona do estabelecimento pergunta o motivo de procurar ela, e ele diz que se ela sabe o porquê de Reginaldo não o suportar desde pequeno. Guilherme relembra da perda de seus pais quando ainda era muito novo e diz que desde então luta para cuidar de seu irmãozinho. Margot relembra que foi um acidente terrível. Margot chama Gigi, a empregada, e pergunta se ela sabe o que está acontecendo com Reginaldo. Gigi diz que sabe o que todos sabem, que ele vive jogando e perdeu quase tudo o que tinha. Terêncio diz a Peixoto para eles irem, pois vão fazer algo muito importante, mas não diz o que é. No hotel, Vivaldo e Nádia fazem um jantar particular no quarto. Margot pergunta a Gigi o que está havendo no quarto do prefeito, e ela diz que um jantar. Guilherme teme que Bárbara descubra o seu caso com a moça e tudo se torne um escândalo. Nádia questiona onde está a surpresa que Vivaldo a prometeu. Vivaldo diz que acha que a moça engordou e que está perdendo a sua elasticidade. Nádia diz que de forma alguma, e ele, muito esperto, aposta que a moça não consegue mais entrar no baú que se escondeu a noite anterior. Ele provoca a moça dizendo que ela não vai conseguir, atiçando ela. Nádia então entra e Vivaldo rapidamente fecha a caixa com a mulher presa dentro. Vivaldo faz um sinal pela janela para o delegado Terêncio ir até o quarto. Nádia grita dizendo que vai morrer sufocada e que o prefeito a enganou. Vivaldo e Terêncio descem o baú pelas escadas. Todos na recepção estranham o acontecido, mas não questionam o prefeito. Vivaldo e Terêncio colocam um baú na mala do carro e Peixoto dirige a um caminho desconhecido. Danilo leva Ana Francisca de volta até sua casa. Na entrada, ele diz que quer ver a moça de novo no dia seguinte e ela fica encantada, também dizendo que quer ver o rapaz todos os dias. Danilo e Aninha se beijam de novo. Eles se despedem e Ana Francisca entra no sítio, correndo até a casa enquanto dá tchau ao galanteador.
congelador. Aninha chega até a cozinha e Carmen pergunta onde a neta estava. Ana Francisca congela.